não vou conseguir colocar ele na tela hoje, porque eu tô no celular. Tá. Tem Eu aí, tenho. Má? Aham. Ah, e você me mandou esse livro, né? Deixa eu ver esse livro aí que você tem. Qual que é? De Não, quem? Qual que você me mandou uma foto? acho que foi esse, ó. De quem é? Esse é do Yogananda. Yoga, Comentários do do Yogananda? Yoga Esse, Sutras de Patanjali. ah, você gostou desse? Você já leu? Fala muito da visão. Cada um fala da sua visão, assim, né? Mas eu quero ler da Glória Arieira, porque muitos recomendam, né, para estudar aquele amarelinho. É, porque é muito voltado para os Vedas, né? Aí eu tenho a escrita dele nesse aqui. Esse aqui é bem legal, esse É livro. ótimo, é ótimo. Ele tem aqui os comentários e a escrita. Aham. Só que o Esse daí eu acho um dos que tem os comentários com menos a visão da pessoa que está escrevendo, sabe? é, mas Aham. bem curtinho. Curtinho, e curtinho, é. É para você criar a tua visão, entendeu? É como se fosse quase que como se ele fizesse quase que uma tradução meio que literal, É, né? Para é. você criar o seu entendimento, entendeu? Por isso que eu acho bem legal esse, sim. Mas de qualquer forma, O método que você está dando de entender a cada palavra e que palavra, lógico que eu não estou absorvendo toda tudo. ela, mas aí na sua explicação você coloca ali, porque é um Uhum. negócio super extenso, e cada palavra que significa, né? Como estudar um idioma mesmo novo. Quando eu aprendo outros idiomas, eu faço assim, sabe? É Quando é melhor. muito. A gente pode depois fazer uma aula. Assim, eu não sou super pró em sânscrito, né? Mas a gente pode pegar um, várias palavras, sabe? E começar a dar elas e estudar as palavras. Isso vai Uhum, fazendo ficar mais fácil, na verdade. Desde textos a asanas, a tudo, assim. Foi sim. assim que eu aprendi os nomes dos asanas, dividindo eles, né? Entendendo o que significa, e daí eu aprendia o que significava. Então, tipo, não é decorar, que é bem É. diferente. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui, então. E, Carol, só para não me estender aí muito, eu queria te dar um feedback sobre o áudio. Para nós, não fica tão nítido o áudio para ouvir. Tá, tá. Como é que você coloca aí, se é junto com o lap, ou hoje também, ou as outras vezes foram lap, né? O laptop. É, mas eu nunca tô colocando junto, eu sempre tô colocando um outro som. Então, eu não sei se o som está próximo ou distante, mas ou é o tempo da transmissão mesmo da internet, que Pode ser. ele sai às vezes um áudio alto e depois vai diminuindo até às vezes ficar nulo. E aí ele volta e fica muito picado, assim, sabe? Então, teve uma vez que você colocou e ficou super ótimo. Eu acho que foi do quando você colocou o mantra do Ganesha, no dia do Ganesha. Aquele lá Ah, ficou bem. o celular estava bem longe do som. Então é isso. Não pode ficar Pode, muito. a gente pode testar se você quiser algum. A gente vai Porque testar. Hoje o celular está tipo em cima do som, entendeu? Minha é, caixa de som tá aqui, meio que de suporte. Eu achei que aham, ia ficar ruim, mas deve ser por isso, então. Tem que ficar mais longe e eu acho que de frente, daí fica bom. aí consegue absorver, né? O som. Sim, próxima vez faço assim. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Tá. Vamos até o 18 de novo hoje, tá? Tá. Hatha Yoga Anushasana. Hatha Yoga Anushasana. Yoga Chitra Viritri Nirodha. Yoga Chitta Vitri Nirodha. Tada Drastuhu Sarupi Avastanam. Tada Drastutru Svarupi Vastanam. Sabe quando tem um tracinho em cima do A? Ah, É um A sei. mais longo. Tada. Tada. E o Isso. H no final? Vastu. Ou como que é o Drastu, Vastu? o Ru, ele faz. Drastu. Drastuhu.
Drastugu, ok. Vriti, Sarupyan e Taratra. Vriti, Sarajupian, Mitaratra. Vrichaya, Pankachayaha, Kleshta, Akleshta. Vrichaya, Pankatayaha, Klista, Aklista. Pramanaha, Viparyaya, Vikalpa, Nidra. Smirchayaha. Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra. Nipanidra, Drasmitraha. É duro, né? E daí, assim, eu não tinha falado isso do tracinho antes, que parece que quando a gente sabe, a gente trava ainda mais na hora de falar. É. Entendeu? Então, deixa fluir. Você já Tá. sabe. Fluir. Anumana, Agamaha, Praman, Nani. Pratyaka, Sanumana, Gama, Pramanani. Isso. Vipariyayo, Mirtya, Gnana, Atadrupa, Pratistam. Viparyayo, Mitya, Yanana, Mata, Nyanama, Manda, Tadrupa, Prastistam. Ó, o J, o N, o A é Gnana, igual Gnana de conhecimento, sabe? Gnana, Shabda, Gnana, Anupati, Vastusunya, Vikalpaha. Sabdayana, Nupati, Vastaisunyo, Vikalpaha. Abafa, Pratya, Lambana, Vritri, Nidra. Abava, Pratya, Lambana, Tamovriti, Nidra. Anubhuta, Visaya, Asam, Pramosha, Smirtihi. Anubhuta, Visaya, Sampramosha, Smiti. Abhyasa, Vairagyam, Ta, Nirodha. Abhyasa, Vairagyam, Tanirodha. Tatrashtal, Yanto, Vyasaha. Tatrashital, Yanto, Vyasaha. Satudirga, Kala, Nairataryam, Satira, Asevito, Dristabru, Mihi. Tatu, Tirgrakalanaya, Nairantariam, Narantayam, Satarasevito, Bumi. Drista, Anusravika, Visaya, Vitrinisaya, Visikaram, Sambigna, Vairagyam. Drastanu, Sravika, Visaya, Vitrisnasya, Vasikara, Samya, Vayagina. Tatparam, Purusha, Kaya. Ai, eu não lembro como fala isso aqui, é a segunda vez já. Kiatek,
Kiate, Guna, Vaistritriya. Tatparam, Purusha, Kyante, Guna, Vaistrinisya. Vitarka, Vikara, Ananda, Asmita, Rupa, Anugamati, Sampragnata. Vitarka, Vikaram, Nandasmita, Ananda, Asmita, Anugamati, Anugamati, Sampragnata. Então, é Vitarka, a palavra, Vitarka, Vikara, Ananda, Asmita, Rupa, Anugamati, separei. Virama, Pratyaya, Abhyasa, Purva, Sanskaro, Sesso, Niyam. Virama, Pratyaya, Pratyaya, Abhyasa, Piansa, Purva, Samskarayeso, Nia. Isso. Aí, então vamos lá. Bom, hoje eu vou passando por aqui, você vai ter que acompanhar só de escutar, porque eu não vou conseguir colocar o slide aqui, tá? Mas a gente parou no 18. O último que a gente fez, deixa eu achar aqui só. 17, né? Eu tenho um comentário aqui. Foi 17 que a gente parou. Mas a gente passou o 17. Eu falei do exercício da cidade, né? É. Eu acho que a gente falou do 17, deixa eu ver. Tá, vamos falar aqui, ó. O 17. Sambragnata Samadhi. Vitarka, Vikara, Nanda, Smirta, Rupa, Panagumasti, Pragnatajam. Então, o 17. O conhecimento transcendente vem acompanhado de associações verbais, alegria, consciência da sua existência. Vitarka é traduzido como consideração ou percepção. Vikara é reflexão. Ananda é o desfrute. Asmita é o ego, né, a individualidade. Rupa é a forma. Anugama, mediante conexão, Anugama. E Sampragnata é a consciência. Então, Vitarka é um estado que sustenta com base no conhecimento lógico. Já Vikara é um processo de reflexão que sucede Vitarka. E Ananda é o sentimento que brota da percepção de Asmita, a individualidade. Né? Então, assim, no processo ali de yoga, de meditação, quando a gente se senta para meditar, a gente começa de forma muito racional, né? A racionalizar tudo aquilo que a gente está pensando, a racionalizar tudo que está ao nosso redor. E desse racional, a gente vai ir depois para um processo que é de reflexão, que é esse Vitarka que ele fala. E depois desse processo que é de sentir esse Vitarka, que é quando você começa a sentir o processo de meditação, você vai passar por um processo de Ananda, que é o processo da bem-aventurança, do sentimento de bem-estar. Então, ele brota ali
da individualidade, do ego interno ainda, tá? Tá. Então, aqui, ó, Vitarka é relacionado com a concentração em um objeto denso. Vavichara é sutil, então ele está relacionado com um nível mais sutil de concentração, quando a gente se concentra mais no prana, mais na energia vital. Sananda, ele está mais, a gente já vai estar mais ali absorvido, né, pela bem-aventurança. Então, são níveis mais elevados de estados de meditação. Depois disso, a gente entra em Sansmita, que é o senso do eu, do eu, do ego, né? Sempre quando eu estou na meditação, não sei você, mas eu gosto de estar sempre analisando todos os corpos. Primeiro de forma racional, porque não tem como, né? Logicamente. Então a gente vai passando por essas mentes, por esses corpos, e a gente começa a refletir sobre eles, né? Ó, meu ego que está aqui julgando agora. Então você coloca de lado, né? Aqui é minha mente inferior que está trazendo um monte de pensamento ruim, então você coloca de lado. E dessa forma a gente vai abstraindo, né, esses corpos para conseguir esses estados mais elevados de meditação. Então, acho que essa é uma técnica muito boa para se colocar na meditação, né? Que por sinal é técnica de Vedanta, que a gente vai abstraindo, abstraindo, reconhecendo e desconhecendo tudo aquilo para conseguir chegar nesse estado de niroda, nesse estado de samadhi que a gente está buscando, né? Que assim, a gente nunca pode querer, né? Tipo, ai, nossa, eu só medito porque eu quero um samadhi. Não é dessa forma, porque é karma yoga. Então, eu dou o meu melhor e espero o resultado vir, né? Mas eu não posso esquecer do objetivo, né? Que tem um objetivo a meditação, que a yoga tem um objetivo. E esse objetivo é a libertação, é eu ter um samadhi também, né? Não é à toa que é no Sutra 1 que Patanjali vem falar do samadhi, né? Depois que ele vai dar os processos de como a gente chega lá, que é realmente para a gente não esquecer que tem um objetivo maior, né? Então, a concentração, ela é originada pela atenção. Então, a gente começa tendo atenção em um objeto que ela vai virar uma concentração, né? Então, o samadhi é quando acontece a absorção daquele objeto de concentração, tá? Daí a gente falou de mais de um tipo de samadhi. Não sei se você... É porque, assim, ele fica meio confuso. Deixa eu achar uma coisa bem simples aqui. As formas de samadhi, mas nos sutras anteriores, e agora no 18, ele está falando de 3 formas de samadhi, tá? 4 formas, desculpa. Vitarka é o samadhi que tem lugar através de um processo lógico, que é quando a gente pensa e consegue chegar na lógica, né? Vamos pensar assim, abstrair tudo isso que a gente tem. Só que ele tem semente, ele tem raiz, ele ainda tem sanskaras, ele ainda tem memória, tá? A gente ainda tem todo esse processo ali junto com a gente nesse samadhi. Daí tem vikara, que é o samadhi que acontece pelo discernimento entre o real e o não real, tá? Então, é quando eu começo a perceber, né, tudo aquilo que são sanskaras na minha mente, que não é real, e consigo diferenciar daquilo que é real, que é o todo, na verdade, que é o que eu sou. Eu começo a ter essa diferenciação, mas eu ainda tenho sanskaras, eu ainda tenho memória presente, tá? Ananda é o samadhi, onde a gente sente realmente a bem-aventurança, onde a gente sente aquela sensação de prazer na meditação, que você já parou de racionalizar, você está sentindo, sabe aquele estado? Não é um estado que a gente chega toda vez na meditação, mas às vezes a gente chega. São estados de samadhi. Esse Ananda, ele também pode ser dito, por exemplo, você está lá na praia e acontece aquele pôr do sol. E você olha para aquilo e você se sente em comunhão com o todo. Isso é Ananda. Isso é um estado de samadhi. Mas você não deixou de ter suas memórias, você não deixou de ter seus sanskaras. Eles ainda existem, tá? E daí hoje a gente vai entrar num estado que é asmita, que é o samadhi na permanência consigo mesmo, que é sampragnata samadhi, que é o samadhi sem semente, que é o samadhi que é a absorção total, que você desidentifica de tudo, tanto dos seus sanskaras também, e ele não tem essa semente, tá? A gente vai entrar mais
profundo nele agora, no 18. Uau. Faz muito sentido. Uhum. E é muito legal isso, porque a gente entende que estamos no caminho, vivemos samadhis no caminho, sabe? É aquela história, assim, né? Mesmo da prática da Ashtanga. O que importa não é o final, é o caminho. Na meditação, no estudo do yoga, não é o final, é todo o caminhar. Ao longo de todo o caminhar, a gente vai viver várias experiências de samadhi. Talvez não lá o Nirbidya Samadhi, né? Talvez o Nirbidya Samadhi uma vez e ainda nem é aquele que fica para sempre, né? Porque esses daí são os grandes avatares que vêm para cá que realizam. Mas em todo esse caminho nós estamos vivendo, né? E cada vez que a gente tem samadhis pequenos, a gente deixa de sofrer um pouquinho, porque a gente se desidentifica com alguns sanskaras que a gente tem quando a gente tem essa conexão através desses pequenos samadhis. E é isso que vale, né? O que vale é o caminho. Porque se fosse só o final, não tinha nem por que eu estar aqui, não tinha nem por que você estar aqui, né? É toda essa experiência que conta realmente. Tá, então o 18 aqui, ó. Virama, Pratyah, Vyaha, Purvasa, Sanskaro Sheshona. Então, aqui, ó. Sampragnata Samadhi é o outro tipo, que é precedido pela prática, abhyasa, de deter as flutuações mentais, o qual é fruto de viraya, ou a renúncia, que contém o resíduo de shesha, das impressões latentes, do samskara. Então, aqui, ó. O outro que é precedido pela prática na cessação, tem resíduos das impressões subliminares. Porém, esse não tem. Os outros sanskara, os outros samadhis, eles têm resíduos dos nossos sanskaras, mas Nirbidya Samadhi não tem, tá? Ele não guarda esses resíduos. Então, aqui, ó, o tipo de Samadhi, o Sampragnata Samadhi, nele não há objeto no qual a atenção é absorvida de maneira que somente as impressões latentes permanecem. A prática constante de deixar todas as flutuações densas e sutis da mente retroceder ao campo da qual emerge e precede esse estado. Então, é quando você está lá na meditação, e daí você já passou aquele primeiro estado de samadhi lógico, daí depois você já passou aquele segundo estado de samadhi de sentir, né? De sentir, e depois daquilo você abstraiu tudo isso, você não está nem sentindo. É como é o passar as gunas, né? Que a gente falou, que é tanto do rajásico como do tamásico e o estado sático. Você transcende tudo isso e consegue estar realmente se sentindo ali em conexão. Tanto que eles dizem que esse samadhi, normalmente, as pessoas não conseguem descrever com palavras, porque ele é plenamente sentido, né? É o sentir realmente. Uhum. Então, embora o movimento para o estado de Niroda seja presente aqui, nesse sutra, ele ainda não pode ser considerado um Niroda completo, mas uma etapa que antecede. Nesse caso, podemos compreender que esse sutra ainda trata do samadhi sem semente, mas sim do samadhi que antecede. Está falando que nesse sutra, ele ainda está falando de um samadhi que antecede o Nirbidya Samadhi. Por quê? Porque nesse processo aqui, né, quando você volta do samadhi, você ainda tem os seus sanskaras, você ainda tem a tua vida. Então, são as pessoas normais que conseguem ter samadhis na vida, mas elas voltam para a consciência de ser humano. E ser humano ainda tem sanskara, ser humano ainda tem memória. Então, eles voltam ainda. Porque o samadhi completo é quando a gente se vai, né? Então, a gente tem a libertação realmente. E se vai. Tanto que os grandes mestres falam, né? Ah, depois que você volta de um samadhi, você volta a ser humano. Então, você volta a ter todas as impressões da mente, você volta a absorver todo mundo ao seu redor pelos sentidos. Você sente tristeza, você sente felicidade, você sente, mas você já olha para o mundo de uma outra forma. Mas você não deixa de ser ainda um ser humano, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, somente
dado pelos sentidos, né? Os sentidos, essas memórias, essas reações, as suas Então, reações ficam. a gente continua recebendo, né? Por mais que a gente tenha um samadhi, a gente sentiu uno com o todo, né? A gente teve aquela sensação naquele momento, a gente consegue se libertar de várias amarras, mas quando a gente volta a viver, né? A gente volta a viver tudo que tem aqui na Terra. Então, os sanskaras, eles continuam sendo formados, né? Porque eles são formados o tempo inteiro. E até olhando disso para isso de uma forma um pouco mais ali pela neurociência, o nosso cérebro, ele vai estar ali fazendo circuitos neurais o tempo inteiro. Independente se eu passei por um samadhi ou não, o cérebro quer manter você vivo. Então, ele vai ter que gerar novos circuitos neurais para te manter vivo. Então, o seu cérebro, que é um órgão, ele continua funcionando de forma terrena. Então, tudo isso continua se formando, as ligações ali, elas vão continuar se formando. O que muda é a forma como você lida com tudo isso. Porque depois que você volta, você tem uma impressão diferente da vida. Então, você vai lidar de uma forma diferente com tudo que vai te aparecer. Então, essas conexões que vão ser feitas, elas já são diferentes, né? Mas não vai existir conexões em pilotos automáticos, por exemplo, hábitos e comportamentos novos. Eles vão ser formados, isso vai acontecer, né? Só que a gente tem as ferramentas para trabalhar com isso, que é o que faz toda a diferença. Por isso que é o processo que faz a diferença, né? Não adiantaria nada, por exemplo, alguém nasce aqui na Terra e assim que nasce já tem um samadhi. E daí volta. Ele vai adquirir tudo na vida, porque ele está aqui como ser terreno, né? Ele vai viver, ele vai adquirir hábitos, comportamentos, ele está absorvendo a Terra com os sentidos. Os nossos sentidos, eles estão aqui para isso, para absorver o nosso mundo ao nosso redor. E a gente vai continuar absorvendo, né? A não ser que a gente vá, realmente, né? A libertação, realmente. Daí a gente não absorve mais nada que tem aqui. Por isso que o corpo é realmente um veículo. Então, aqui, ó, somente com a prática constante é possível atingir este samadhi. Ele não ocorre por um querer. Ele vem naturalmente. Então, tipo assim, é aquela coisa que eu falei, não é eu quero, ele vai vir. Não. É pratique, 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 tudo virá. Oxe. Deu certo. Aí voltou. Pratique, 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 tudo virá, né? E para yoga é assim, para a vida é assim, para tudo que a gente quer mudar na nossa vida ou aprender, é a prática constante, né? Não é à toa que querem ensinar a criança a ler e escrever, coloca a criança na escola e ela vai todo dia, né? Não é um dia sim, um dia não. Então é assim que a gente aprende as coisas aqui na Terra, né? Nesse estado, os pensamentos densos e os pensamentos sutis e os instrumentos da mente estão na forma latente. Este é um estado de conhecimento muito elevado e, com frequência, é dito como quase impossível de se alcançar. Esse Nirvidya Samadhi, tá? Eu não sei, eu acredito que o Samadhi que eu tive, que foi por meio de técnica de respiração, ele foi quase um Samadhi desse, porque realmente, assim, não tinha mais impressão nenhuma na minha mente, eu não pensava mais em nada, e eu me senti completamente absorvido, assim, absorvida por nada. Tipo, não tem nem definição, porque foi meio que absorvido por nada, e ao mesmo tempo por tudo. Então é bem maluco, assim. Mas você volta com um novo conhecimento, com um outro olhar, né, para a vida. Mas se você não cuidar, você volta a absorver tudo do mesmo jeito, da mesma forma a vida, assim. Então, Sim. não é mágica, né? É a prática. E é a prática constante para o resto da nossa vida aqui na Terra. É praticar, 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 né? É entender que isso faz parte da nossa vida. Como escovar os dentes todo dia, né? Eu pratico todos os dias para abstrair o máximo que eu puder. Se um dia eu chegar a ter um samadhi, que bom. Se não, também é o caminhar, é o processo, né? Então, aqui falando só um pouquinho do que são, antes da gente ir para a aula, o que são os sanskaras? Os sanskaras são as impressões da mente.
Tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso subconsciente são os nossos sanskaras. Eles podem vir, já tem estudos, né, desde vidas passadas, né, desde vidas passadas não quis dizer isso, desde da epigenética, eles podem vir da nossa família, já guardados na nossa mente, que a gente traz com a gente, né, da ancestralidade, a gente traz sanskaras, traz da barriga da nossa mãe e traz da nossa primeira infância inteira, tá? E quando a gente vai estudar isso de forma um pouquinho mais voltada para a física quântica, os nossos sanskaras, eles são criados no desenvolvimento dos chakras, principalmente do 0 aos 7 anos de idade, que é a nossa primeira infância. Tudo aquilo que eu criei como sanskaras do 0 aos 7 anos de idade, eu tenho a tendência e eu vou repetir a minha vida inteira. E se eu não modificar esses sanskaras que foram criados do 0 aos 7 anos de idade, eu vou repetir isso pela minha vida inteira e cada vez eles vão ficar mais fortes. Então, uma das coisas que a gente veio aqui na Terra para fazer é entender os nossos sanskaras, entender os sanskaras que a gente pega dos nossos pais, principalmente, e quebrar esses sanskaras, para a gente não passar para as próximas gerações, tá? Então, é aquela coisa assim, faz como exercício. Olha para tudo que você não gosta na tua mãe e no teu pai, primeiro, entende que você tem em você, entende que você não muda ninguém a não ser você mesma e começa a mudar em você. A partir do ponto que a gente muda na gente, aquilo que o outro faz não incomoda mais. Porque só incomoda o que o outro faz se eu tenho em mim. Se eu não tenho em mim, não incomoda, tá? Então, os sanskaras, eu acho que foi uma das primeiras e principais lições da yoga que começaram realmente a me modificar, que foi eu julgar meu pai e minha mãe demais, e quando eu entendi que tudo que tinha neles tinha em mim, e realmente eu olhei para mim e falei, é verdade, tem tudo isso em mim, eu comecei a me mudar. E realmente passou a não me atrapalhar mais, a não me incomodar, e tá tudo bem. E eles são assim, tá tudo bem. Quem sou diferente sou eu, né? E eu não vou passar isso para frente, e tá tudo bem. E é muito um processo, né? Um processo muito legal, porque é um processo de aceitar o outro, é de se autoconhecer, é de não tentar modificar o outro, e sim a si mesmo. E entender que quando a gente muda, o que está em volta também muda, porque aquilo que incomodava deixa de incomodar, né? E a gente começa a entender, é um nível a mais, assim, dentro da yoga, porque quando a gente começa a fazer yoga, a gente quer que todo mundo faça yoga e que todo mundo mude, né? Porque a gente mudou e é muito bom viver assim. É muito bom viver assim, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que mudar. E daí você toma como se fosse um tapa na cara, porque na real não é todo mundo que acha que é bom, não é todo mundo que quer mudar. E daí você começa a entender nesse processo dos sanskaras que não é todo mundo que tem que mudar. Quem tem que mudar é a gente. E a gente mudando, as coisas vão mudar. Porque os sanskaras são como o mundo reflete para a gente. Cada um dos sanskaras que a gente cria o nosso mundo externo. Por isso que o mundo de cada um é diferente para cada um. E o mundo é o mesmo, entre aspas, mas não é. É diferente para cada um, de acordo com os sanskaras que a gente tem. Então, daí que vem a ideia da gente modificar esses sanskaras para modificar o nosso mundo externo. E isso muda completamente a nossa visão de vida e de mundo. Muito legal, Carol. Lindo. E é muito bom isso. Quando a gente começa a conseguir essas modificações, é demais. Mata sem som. Será que eu estou sem som seu? Deixa eu ver. Acho que o seu. Estou escutando você. Oi. Não. Oi. Você está me escutando, né? Tô, perfeito. Tá. Eu vou fazer assim, ó. A gente vai entrar para aula agora, né? Eu vou sair e daí entra de novo você também, só para voltar o som. Tá bom. Tá? No mesmo link. Beleza. Beijo.